Com a pronúncia é a mesma coisa. Um outro exemplo é a pronúncia de frases inteiras. Se você está tendo muita dificuldade em pronunciar uma frase muito longa ou complexa, basta dizer as palavras individualmente, uma por uma. Depois você pode falar duas palavras de vez, e assim por diante, até que você finalmente esteja pronto para pronunciar a frase inteira, sem qualquer pausa. Passos de bebê. A quarta técnica é prestar atenção na forma da sua boca. Ou seja, agora a gente precisa corrigir a sua pronúncia. Quando você ouvir a pronúncia perfeita, ou do seu professor, ou de alguma gravação, você precisa prestar muita atenção no som. E quando você imitar o que você está ouvindo, você precisa comparar. A sua pronúncia é diferente? É mais nasal? Você está falando mais rápido ou mais devagar? Os seus consoantes são mais suaves? Os seus vogais são mais longos ou mais curtos? A sua tonalidade é diferente? Você provavelmente vai perceber uma diferença intuitivamente, e então você pode tentar corrigir isso. Mas se você está tendo dificuldades de corrigir os seus erros de pronúncia, isso quer dizer que você está movendo a língua e os lábios de uma forma errada. Eu sei que essa dica pode parecer estranho, mas isso realmente funciona. Eu quero que você preste muita atenção à forma e ao movimento dos seus lábios, bem como à forma e aos movimentos da sua língua. Por exemplo, o TH no inglês é difícil de pronunciar para muitos estrangeiros, porque não é um som comum em outros idiomas. Mas na verdade é muito simples quando você sabe como você precisa mover a sua boca. É só tocar nos dentes com a língua, como se você estivesse ciciando. Só isso mesmo. Se você mudar a maneira que você move a sua língua, a sua pronúncia muda também. O segundo fator, além da língua, são os lábios. Vamos considerar os vogais, por exemplo. A, E, I, O, U. Se você prestar atenção, você vai perceber que eu escrevi esses vogais na mesma ordem em que aparece no alfabeto. A letra A é a primeira vogal do alfabeto e a letra U é a última. Agora fale todas essas letras em voz alta. Você percebe como a forma da sua boca muda quando você fala esses vogais. Quando você diz a letra A sua boca é mais aberta, mas quando você fala a letra E, a boca fica um pouco mais fechada. Quanto mais você progride ao longo do alfabeto, mais os seus lábios vão se fechando, até que finalmente você chega na letra U e os seus lábios estão quase totalmente fechados. Talvez ainda cabe um lápis na sua boca, mas quando você fala a letra A, você está pronto para morder uma maçã. Agora vamos falar dos detalhes. E se você queria mudar o som da letra A especificamente? É o seguinte, em outros idiomas, a mesma letra pode ser pronunciada de uma maneira um pouco diferente. Ela pode ser mais nasal ou mais aberta, ela pode ser mais longa ou mais curta, ou ela pode ser pronunciada com uma tonalidade diferente. A fim de modificar o som da vogal que você está pronunciando, é preciso mudar a forma da sua boca enquanto você fala, bem como os movimentos da sua língua. É só experimentar um pouco. Repita o que se ouve na gravação e mova a língua e os lábios de várias formas diferentes. Assim você chega lá. Se você está praticando um som que você realmente não consegue pronunciar corretamente, vale a pena ver um falante nativo pronunciá-lo. Isso pode ser um professor seu ou alguém na TV. Mas você só precisa imitar a forma dos lábios e o posicionamento da língua. Afinal, as pessoas surdas podem até reconhecer as palavras só observando os lábios de quem está falando. E a quinta técnica é a de gravar a sua voz. Agora, se você realmente quer ter certeza de que você está pronunciando tudo certinho, você pode gravar a sua voz. É só assim que você realmente vai descobrir como ela soa. O som da nossa própria voz é diferente para nós dentro da nossa cabeça do que para os outros fora da nossa cabeça, porque a ressonância é bem diferente dentro do crânio. Mas gravando a sua voz, você tem uma comparação direta. E você pode realmente comparar a sua gravação com o som de um falante nativo, ou um professor, ou uma gravação. Há muitas maneiras de fazer isso. A mais simples é de gravar a sua voz no seu celular. Muitos telefones têm essa função. Se você quiser fazer uma gravação melhor, você pode conectar o microfone com o seu computador. Um programa gratuito que eu recomendo é chamado Audacity, e você pode obtê-lo na internet. Na página 18 do livro tem um link. Mais uma opção, que eu já mencionei numa parte anterior do curso, é gravar a sua voz com o seu MP3. Um aparelho que eu recomendo para isso é o Sansa SanDisk Clip. Você pode comprá-lo em qualquer loja de eletrônicos, ou se você não o encontrar lá, na página amazon.com ou ebay.com. A sexta dica é de evitar os erros típicos.
Quando você está praticando a sua pronúncia ou imitando uma gravação ou um professor, eu recomendo que você pause a gravação com frequência e, em alguns casos, até depois de cada palavra. Tenha muito cuidado com cada palavra que você fala e tenha cuidado para evitar os erros típicos dos brasileiros. O negócio é o seguinte: cada nacionalidade tem alguns erros que a maioria de seus cidadãos fazem. Por exemplo, muitos franceses têm a tendência de falar praticamente todos os idiomas de uma forma muito nasal. E quando eles falam inglês, ainda parece que eles estejam falando francês. Os alemães, no entanto, têm muita dificuldade com o W no inglês, e muitos alemães simplesmente falam a letra V em vez do W. E em vez do TH, eles simplesmente falam um S. Parece estranho, mas os brasileiros também têm alguns erros típicos. Explicar todos os erros que todos os alunos, de todos os níveis, fazem em todos os outros idiomas seria demais para esse curso, mas eu quero te dar alguns exemplos. A maioria dos brasileiros pronunciam todas as vogais. Em inglês, por exemplo, isso não é o caso. A palavra house, por exemplo, tem um E mudo no final, e a pronúncia correta é house, como se a última letra estivesse inexistente. Mas a maioria dos brasileiros fala house em vez de house. Mais um erro típico dos brasileiros é a letra R no inglês. Muitos brasileiros o pronunciam quase como se fosse a letra H. A pronúncia correta do R no inglês é parecido com o R no interior do Brasil. O terceiro grande erro de pronúncia que é muito comum no Brasil são as letras D e T, principalmente no final de uma palavra. Eu descobri isso quando uma amiga brasileira em Sydney me perguntou se eu já comprei os ingressos para o show dos Hat Hot. Eu nunca tinha ouvido falar de uma banda chamada Hat Hot, e ela estava muito surpreendida. Como era possível que eu não conhecia os Hat Hot? Eles são uma banda tão famosa. Aí finalmente a gente descobriu a causa do mal-entendido. Ela estava falando sobre os Red Hot Chili Peppers. Ela estava simplesmente pronunciando o nome do jeito brasileiro. Então, esses três são alguns dos erros mais comuns. Mas se você seguir todos os passos e todos os conselhos nesse capítulo sobre a pronúncia, será relativamente fácil de evitá-los todos.